Amém. Paz do Senhor. Estávamos cantando até agora. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que você é? Você teve essa resposta na hora? Quando estava o grupo de louvor aqui, dizendo eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O Senhor me disse, filha amada. Aí eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, fé. E eu sou justificada por essa fé. E eu vou para onde? Jesus sabe que eu vou. Para onde que a gente vai? Eu vou para o céu, e você? Quando a gente ouvir a palavra, vamos esperar, vamos desejar que essa palavra trabalhe em nós, amém? Ano do fundamento. E aí, quando eu fui procurar na palavra, Senhor, o que eu vou falar? Vou falar de fundamento. Vamos falar como começou a construção para a gente chegar até aqui, amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 1. Vamos fundamentar a nossa fé nesta manhã. Gênesis 1, versículo 1. Diz assim, no começo Deus criou céus e terra. Tem a ver com fundamento? Vamos agora para Gênesis 1, agora vamos para Gênesis 2, a partir do 4. O Jardim do Éden é o texto da Bíblia que diz assim: quando o Senhor Deus fez os céus e a terra, não havia brotado nem capim, nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saiu uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele e a respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Então, depois o Senhor plantou um jardim na região do Éden. Vamos para o 9. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de comer. No meio do jardim ficava a árvore que dava vida, e também a árvore que dá conhecimento do bem e do mal. Vamos para o 15. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer todas as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois o dia que você comer, certamente morrerá. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei, falei para o Regis, Senhor, como diz a chefe da minha herança de Faraó, a primeira coisa que eu pensei é assim: caraca, Deus, por que o Senhor colocou árvore se não era para comer? Não era tão simples? Por que Deus fez a árvore? Só para ficar lá, eu posso ver e não posso pegar? Aí pensa nos dias de hoje, a gente não pensa assim. Não era mais simples? Então ele fez o Éden, colocou o homem lá, tudo perfeito, não tinha árvore. Olha que coisa boa! Por que será que Deus colocou essa árvore lá? Alguém já parou para pensar nisso? E aí continua. Vamos para o versículo 18. E depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva só. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Então o Senhor fez com que o homem caísse no sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou para o homem. Então disse: agora sim, esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos, será chamada mulher, porque Deus o tirou do homem. Mas vamos voltar lá na árvore. Deus fez o jardim do Éden, criou o homem,
Fez o Éden lá com todas as plantações, viu que não era bom Adão andar sozinho, colocou Eva, estava tudo perfeito. Só tinha uma coisa lá que atrapalhava. O que era? A árvore. Deus deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer tudo, mas não do fruto dessa árvore. Quando comer, morrerá. E aí eu pensando na árvore, Deus, por que então o Senhor colocou essa árvore? A árvore nos dias de hoje simboliza o nosso livre-arbítrio. O Senhor, Ele queria tanto que o homem pudesse obedecer por amor, que Ele botou a árvore lá. Você vai escolher. Fala se o Senhor não faz isso com a gente hoje. E à medida que eu estava aqui pensando na palavra hoje, o Espírito começou a ministrar o meu coração. Porque cada um de nós, a árvore é um limite. O Senhor colocou um limite, ó. Você vai escolher. Se você quer andar com Cristo, porque quando entrou o pecado, o que aconteceu? Não houve a separação do homem de Deus? Então a árvore representa o limite, até que você pode ir. E qual que é essa árvore que representa o limite nas nossas vidas no dia de hoje? Amém? Será que é a mesma para todos nós, esse limite? Não. Cada um de nós tem um limite que o Senhor estabelece. Eu sei qual é o meu. Então que o Espírito Santo te traga a memória agora. Qual é o seu limite? Que quando você se separa de Deus, a árvore está lá estabelecida para você lembrar. Eu sei que cada um de nós tem um limite pessoal, mas eu sei também que há um limite de Deus para todos nós que é o mesmo. O limite de Deus para a gente se relacionar com Ele é o tempo e prioridade. Porque vamos combinar? O nosso tempo, como a gente transforma ele, diz muito com quem a gente está se relacionando, sim ou não? Se eu passo muitas horas na Netflix, qual é o tempo que eu tenho direcionado? Para quem que eu tenho direcionado o meu tempo? Se eu passo muitas horas no celular, para quem eu tenho direcionado o meu tempo? E prioridade. Deus também estabelece um limite de prioridade para todos nós em comum. O que eu priorizo na minha vida? O que é importante para mim? Então a árvore representa o limite e a escolha de Deus, que Ele quer que o homem obedeça por amor e não por obrigação. Mas a gente sempre não pensa que esse limite é uma obrigação? Vamos combinar? Porque quando eu pensei que eu li aqui, eu pensei, Deus, quando eu pensei logo, por que eu não tirou a árvore? Por que pôs a árvore se não podia? E aí eu vou começar falando que a pastora Michele trouxe aqui, a obediência, ela é uma questão de confiança. Então Deus quer saber em que está a nossa confiança. Esse conhecimento do que eu realmente quero, se eu quero me relacionar com Cristo ou não, que Ele faça parte da minha vida ou não, nos torna submissos à vontade de Deus. Por quê? Se eu comer, quando Ele disse, não pode comer, se eu comer, eu vou provar que eu estou o quê? Desconfiando de Deus, não é? Porque Ele disse, você pode tudo, mas o dia que você comer, você vai morrer. Se eu provo, eu acredito que eu vou morrer? Estou desconfiando que Deus falou para mim. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração, que eu quero abrir só um parênteses. Como é importante esses limites na nossa vida e começa desde a nossa infância. Quando a gente começa, que nós temos família, quem que é o nosso primeiro limite? Os nossos pais, não é? Vocês estão aqui? Os nossos pais, é Ele que estabelece o primeiro limite como proteção nos filhos. E é aqui que Cristo nos ensina. Todas as vezes que os nossos filhos nos desobedecem, o que acontece? Dá bom ou dá ruim? Tem as consequências, não é? A Bíblia também fala das consequências. O que aconteceu quando eles comeram do fruto? Eles foram expulsos do jardim. E aí uma coisa que eu ensino muito para a Lorena e para o Gabriel, o poder da obediência e as suas consequências, é que quando a gente desobedece, a gente perde a proteção. Porque quando eu estou debaixo da ordenança de Deus e eu obedeço, existe uma proteção sobre mim. Então eu sempre ensinei isso
isso para eles: ó, quando você quiser em algum lugar e você me contar, eu vou falar: pode, você pode ir, existe uma proteção da minha ordem, pode ir. Mas quando você for em algum lugar escondido de mim, existe proteção? Então cadê o Jorge? Já fizeram alguma coisa sem o pai e a mãe saber? Deu bom? Não dá bom. Ah, pastor, mas é a lei da vida. Os filhos precisam crescer e aprender com os erros. Quem me escuta isso? Esse crescer, esse é um plano de Deus para nós. Mas esse crescimento precisa acontecer de uma forma saudável. Porque vamos combinar que quando a gente cresce, fazendo fora da direção de Deus, começando aqui dos pais, fora da direção dos pais, esse crescimento acontece de uma forma saudável? A gravidez na adolescência, doenças venéreas, vida de promiscuidade, pornografia. Eu estou iniciando a minha vida sexual. Aprendeu aonde? Na pornografia? Mas como é difícil a gente aceitar esses ensinamentos como filhos, é verdade? Que vocês são de outra geração. Mas as consequências estão ditas aqui. Há um fundamento. Tudo tem uma consequência. A sua escolha gera uma consequência. E assim como no Éden, quem não caminha com Jesus perde o quê? A comunhão, a intimidade. Eu fiquei pensando, meditando nisso, que Adão andava pelo jardim, Deus se relacionava com ele, ele ouvia a voz de Deus. Que coisa profunda. Já pararam para pensar nisso? E quando Adão... então vamos voltar antes de falar do Adão. Deus pôs a árvore, era o limite, ó, que você não pode mexer. Aí, não satisfeito, ele não pôs só a árvore. O que ele pôs lá também? Alguém sabe? Gente, vocês estão aqui? O que mais que ele colocou lá no jardim? Gênesis 3. No 1, a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Quem fez a cobra? Ele perguntou à mulher, ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês comessem as frutas de... É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Já não estava bom só a árvore? Para ficar o tempo inteiro lá dizendo que eu não podia? Ainda pôs uma cobra para me questionar se eu ia aceitar o limite da árvore. Mas pareceu, você está de brincadeira, tá não? Isso é o amor de Deus. É a proteção de Deus. Se a árvore simboliza o limite, a cobra representa as nossas tentações diárias. Ela introduziu a dúvida e questionou a ordem de Deus. Foi isso que ela fez? Será que você vai morrer? Mentira. Você vai ficar parecido com ele, você vai descobrir tudo o que vai acontecer. A verdade vai chegar até você. E Deus continua nos ensinando e dando nós o direito de escolha. Você quer obedecer ou quer desobedecer? A cobra é a força que procura nos afastar de Deus. Quem não tem uma cobra diária com as nossas tentações que a gente escuta? Temos ou não? Cedemos essas tentações quando tomamos decisões apenas no nosso desejo pessoal, sem considerar as ordens de Deus. Eva considerou a ordem de Deus? Eu vou experimentar. Acho que eu não vou morrer não, a cobra tem razão. Eu busco conforto e sucesso, em vez de santidade. E eu esqueço qual é os propósitos de Deus. Quais são os propósitos de Deus para nós?
A Bíblia diz que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Deus é um Deus de amor, justiça, misericórdia e sabedoria. Se Ele me criou a sua imagem e semelhança, o que tem em nós? Misericórdia, amor, santidade e sabedoria. E para que Ele colocou isso em nós? Para que nós pudéssemos influenciar. E como que eu influencio? Através do propósito ativo de Deus. De que forma? Então é só participar de cultos? Também é trabalhar para o Senhor. Ter comunhão com Ele. Porque a palavra diz: servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Trabalhar, querido. Quando a gente pensa em trabalho hoje, a gente só pensa no sustento da nossa família. E há assim uma geração que roda pelo mundo, pela internet, na boca de todo mundo: a minha família é prioridade. Eu preciso trabalhar para sustentar minha família. Mas a Bíblia me ensina o quê? Que quem que supre as minhas necessidades? Ah, pastora. Então não é para mim trabalhar para me sustentar a minha família? É para trabalhar. A palavra também diz que a gente precisa trabalhar para comer. Só que a gente tem invertido essa prioridade. O que a palavra diz? Que a gente tem que buscar primeiro o quê? O reino dos céus. Então eu quero só abrir um parênteses também para dizer isso, querido. Todas as vezes que a sua escolha em trabalhar e ser mais ativo no seu tempo e como prioridade na casa do Senhor, não adianta você vir com milhares de justificativas para mim, que eu vou te dizer que vai dar ruim. E não sou eu que dizer a palavra. Você está invertendo prioridades. Até porque, quando a gente inverte prioridade, a gente é pecar, não é? Estou pecando, eu não estou fazendo aquilo que Deus espera de mim. Quando eu peco, quando Adão pecou, o que aconteceu? Ele se separou da presença de Deus. Então, pecado me chamou do pecado, um abismo me chamou do abismo. Um dia eu vou só de domingo na igreja, no outro dia eu vou 15 dias. Aí eu comecei a ganhar mais dinheiro, eu começo a viajar, eu começo a passear, eu vou para tudo quanto é lugar. Eu estou me envolvendo e priorizando o reino? Pastora, eu preciso viver. Queridos, você está fazendo isso aqui na vida, não? Então o que tem movido a sua vida? Não dá mais para a gente subir aqui e dizer que vocês podem viver essa vida. Não podem mais, se não te avisaram, eu estou te avisando hoje. Acabou. O fundamento é para dizer isso. Acabou, Jesus está batendo, eu estou voltando. Então, antes que ele chegue, vocês precisam identificar em que local vocês estão. Querendo chutar a árvore que nem eu? Resistindo à voz da cobra ainda? Cedendo às tentações? Ah, mas deixa eu provar. O pastor não sabe de nada, comigo vai ser diferente. E aí, como pais, eu abri esse parente, tem colocado limite nos seus filhos? Porque à medida que eu passo a trabalhar mais, eu estou mais longe da casa do Senhor, eu proporciono uma vida mais abastarda. Passa a ter as melhores roupas, os melhores passeios. E isso vai me levar para onde? E isso vai levar os meus filhos para onde? Queridos, não adianta. Eu compartilhei isso domingo passado, sempre o Senhor me traz essa memória, todas as vezes que eu vejo a Lorena e o Gabriel aqui. Eu agradeço ao Senhor, porque eu falo: Senhor, se eu tivesse feito tudo que eu tivesse feito, eles não tivessem aqui, seria perda. Melhor que a gente pode ter na vida é poder, a maior herança que você deixa para os seus filhos é apresentar a ele a salvação, o reino da eternidade. Então, para mim, a maior alegria quando eu vejo isso aqui, eu falo: Senhor, valeu a pena. Mas precisou eu traçar um caminho de obediência, de obedecer a esse limite estabelecido de Deus. Angelita, lá você não pode. Esse limite não me colocava em qualquer lugar. A pastora Carlinha trouxe isso aqui, que eu falei: acho que é difícil quando a gente vai ministrar e a pessoa vai atropelando, passando na frente. Não dá para mim estar mais em qualquer lugar, jovens. Não dá mais.
lugar que não me cabe mais. Tem discursos que não me cabe mais fazer. Eu compartilhei com algumas pessoas o que Cristo fez comigo. Vocês sabem que eu trabalho no social e hoje em dia a questão da legalização do aborto tem sido muito forte. E eu fui no curso e eles disseram que agora, desde a concepção até 9 meses, eu nem sabia disso. E aí quando eu fui ouvindo aquilo foi me chocando, eu fui passando mal. E aí eu tinha uma pessoa que sempre no meu trabalho, ela me apoiava em tudo que eu fazia. E aí ela me viu ministrando nas redes sociais. Depois que ela me viu, ela mudou o comportamento dela comigo. Ela começou a me afrontar o tempo inteiro. Fala aí com a pastora, ela sabe. E aí, eu fui orar ao Senhor. Senhor, eu estou triste. Ela era tão boa comigo. Ela só descobriu que eu precisava falar. O que eu mudei? E aí o Espírito começou a ministrar sobre o meu coração. Tem coisas que você fazia que não vai poder fazer mais. Vai ter que se posicionar. Não vai caber mais. Vai chegar uma hora para essa pessoa que briga por direito, porque a assistência briga por direito. Sim ou não? Eu não vou poder mais brigar, vou ter que me posicionar, eu sou contra. Então vai ter lugar que eu não vou poder estar mais. Haverá sempre uma escolha para nós, porque Jesus está à porta. E a gente vai ter que escolher um caminho que leva a Cristo. Não tem outro jeito. E vai ser abrir mão de que até na profissão? Vai. Estou dizendo isso aqui, ó. Até porque eu sempre ouvi que eu me formei e eu não arrumava emprego, as pessoas diziam para mim, o seu trabalho é na casa do Senhor. Como eu me formei, paguei 4 anos para me trabalhar na casa do Senhor. Coitada de mim. O Senhor usa até a nossa profissão para a casa do Senhor. Que é fruto melhor de um trabalho sendo oferecido na casa do Senhor. Mas a gente quer o quê? Dinheiro. Como que eu vou viver sem dinheiro? Olha, Senhor, é minha profissão. Como que dá para viver sem dinheiro, hein, pastor Marcos? Sem trabalhar? Dá para viver ou não, pastor? Acho que o pastor não pode trabalhar. Né, pastor? Não é mais fácil pensar assim? Mas qual é o fruto disso? Qual é a escolha disso, pastor? Toda escolha também tem uma consequência, não tem? Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam a presença do Senhor. Saíram do jardim. Foram expulsos de lá. A presença de Deus foi interrompida, porque o pecado nos separa da presença de Deus. Sim ou não? E aí eu continuei lendo. Vamos lá, Gênesis 4. Gênesis 4. O que aconteceu? Adão e Eva pecou, foram expulsos do Éden. Jesus falou que a mulher daria na gravidez são as consequências: dores de parto para dar à luz, o homem trabalharia para comer. E aí vamos para o 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz a um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor tive um filho homem. E ela pôs o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso, fechou a cara. Então o Senhor disse: por que está com raiva? Por que anda carrancudo? Se eu tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas agora você age mal, e por isso o pecado está à sua porta, à sua espera, e quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí eu fiquei pensando, quando Adão e Eva foram expulsos, que diz que entrou o pecado, houve a separação, a gente não entende que Deus tivesse largado Adão e Eva. Vocês vão ficar aí, perdeu agora a comunhão com Deus, vão ficar aí. Mas à medida que a gente vai lendo, Deus continuou lá falando.
Sabe o que o Senhor quer nos ensinar com isso? O que Deus quer nos ensinar com isso? Que Ele permanece conosco apesar dos nossos pecados. Ele não manda fora. Pegou, tchau, vai embora. Você vai caminhar sozinho, não quero mais saber de você. Ele não nos abandona apesar dos nossos pecados. Ele não deixou de se relacionar com o homem. Só que o que aconteceu? Perdeu a intimidade. É por isso que a palavra fala que as nossas iniquidades é o motivo que a gente ora e o Senhor não responde. A gente perde esse relacionamento com Deus. Mas aí o que aconteceu? Vamos pensar na história. A gente está pensando em fundamento. Deus criou o Éden, coloca lá o homem e a mulher, pôs a árvore como limite, pôs a cobra para a gente vencer as tentações. Só que a presença de Deus estava lá com eles, na intimidade não, entrou o pecado, não estava se relacionando com eles. E sem a presença de Deus, como que a gente caminha? O que acontece no mundo sem a presença de Deus? Entrou o quê? O pecado. E aí diz assim, ele disse para Caim, o pecado quer te dominar. Dominou ele ou não, sem a presença de Deus? O que Caim fez? Matou Abel. Então, sem a presença de Deus, qual que é o fim? Morte. Então, é isso que o pecado nos faz. Ele nos leva à morte. Ele tira a presença de Deus e nos leva à morte. Aí já está bem pesado, né? Aí você pensa, ai meu Deus, está afim. O mundo jaz no maligno, a gente está nesse mundo. Mas aí a Bíblia diz que Deus faz? Ele traz Jesus. Para reconciliar a comunhão. E trazer Deus para perto de novo. Olha que coisa gloriosa. A gente estava longe. Estava tudo perdido. A morte estava estabelecida. Ah, então Jesus era o plano B? Eu falei isso para Deus. Jesus era o plano B? Não. Era o plano da eternidade que Deus já tinha para nós lá no início. Ai, meu Deus, como o Senhor é bom. Deixa eu me organizar aqui que eu me perdi. Vamos lá, Jesus veio. A presença de Deus foi restaurada. O pecado que nos impedia de estarmos perto de Cristo nos dá acesso de novo ao Pai. Porque sem comunhão o pecado avança. A inveja, a ira e o homicídio acontece. Mas quando Jesus surge, Ele nos leva ao plano eterno. Jesus é um novo e vivo caminho. Aleluia. A presença de Deus restaurada traz de volta a nossa comunhão. De que forma se dá essa comunhão? Com que a gente anda diariamente nas nossas escolhas diárias. A comunhão se dá aqui também na igreja. Mas essa comunhão aqui na igreja é diferente do meu círculo de amigos. Porque na minha casa só vai os meus amigos. Que comunhão é essa? Que relacionamento que a gente tem entre irmãos? A gente está falando de comunhão, a gente caminha junto. A gente quer as mesmas coisas. A palavra diz que a gente não vai em qualquer lugar. A gente tem que estar com pessoas que queiram as mesmas coisas que a gente. Mas aí, na minha casa, só vai os meus amigos. Está ficando pesado? O Senhor traz de volta o ensino. Quando Ele fala, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei, então enviarei o Espírito Santo. Então é Ele que nos ensina, se não é Ele que nos direciona. Se não é Ele que fala o caminho que nós devemos seguir. Sim ou não? Outra coisa que Jesus traz de volta, as nossas orações. Como era antigamente. O sacerdote tinha que se apresentar no Santo dos Santos para confessar os pecados do povo. Imagina o sacerdote que ia com medo, né? Que a palavra diz que se o povo estivesse pecando, eles eram o quê? Mortos, fulminados. Imagina como que o sacerdote tinha cheio de medo. A
presença de Deus hoje, ela arrancou esse dedo. Você pode entrar direto, o véu foi rasgado. Então você pode entrar direto na presença de Deus sem medo. Aleluia. Você não está entendendo. A oração é o caminho direto. Porque quando Cristo morreu, Ele disse: agora são filhos. Voltou de novo à comunhão. Somos filhos de Deus. O véu que separava já não separa mais. As suas orações dão direto acesso ao Pai. E a gente pode se relacionar de novo. Voltar a ouvir a voz de Deus, que tinha se perdido. É as nossas orações que nos dá acesso ao Pai. E através dela, a gente aprende a ouvir a voz do Espírito de Deus. Onde o Santo dos Santos eu poderia morrer, agora não mais por obrigação, eu tenho vida. Porque na morte do Santo dos Santos, na presença de Deus é vida. Sai a culpa e entra a graça. Olha que coisa gloriosa. Toda a culpa saiu, Jesus levou tudo sobre ele e entrou a graça. Ah, pastora, então agora eu não tenho mais culpa. A graça me habilita para tudo, eu posso fazer o que eu quero? Não. Agora existe um processo de santidade. E aí precisamos ser de novo livre-arbítrio, uma escolha diária de querer andar ou não com Cristo. De querer ouvir Ele ou não. De querer abrir mão ou não. De querer priorizar o meu tempo e as minhas escolhas ou não. Jesus morreu pelos nossos pecados. Foi para nos dar uma vida abundante? Foi para nos ligar de novo com o Pai, porque nós estávamos desligados quando entrou o pecado. Ele morreu por isso. Só que Ele morreu por isso e disse: ó, vocês não só tinham perdido o acesso ao Pai, vocês tinham perdido a possibilidade de morar no céu com Ele. Então Ele está dizendo, o caminho da graça, da santificação, é para que a gente um dia vá morar no céu. Que Jesus, quando morreu, Ele disse: eu vou preparar-lhes um lugar, que não é esse lugar. Qual lugar que Deus foi nos preparar que a gente tinha perdido acesso? Ao céu. Então a cruz nos dá acesso ao céu. Ah, pastora, Jesus levou então sobre Ele tudo. A cruz me dá acesso ao céu. Eu estou vivendo no tempo da graça. Então, como deve ser a minha oração? Querida, a nossa oração tem que ter uma mudança de rota a partir desse entendimento. Não é mais superficial, não é mais terrena. A nossa oração precisa ser uma busca diária para que o Senhor sonde as nossas vontades. Porque a gente vive num tempo só querendo satisfazer as nossas vontades. Então, quando eu entendo isso em Deus, de como Deus criou o mundo, qual era o plano dele, o que aconteceu, eu desobedeci, eu perdi o direito de estar com Deus, Jesus veio, me ligou esse direito de volta, eu posso acessar o Pai, não existe mais culpa sobre mim, vivo no tempo da graça, então está tudo livre, leve e solto no caminho para a santidade. E é por isso que Deus diz: tome a tua cruz e siga-me. Porque Ele sabe que não seria fácil, cada um de nós ia ter que carregar alguma coisa. Tome a tua cruz e siga-me. Seguir Jesus, a gente tem que caminhar com a nossa cruz. A nossa cruz é a árvore, é o limite. A nossa cruz é as tentações, que às vezes eu cedo. Aí eu fiquei imaginando como que é essa presença de Deus, né? Eu estava no carro vindo para cá e fiquei imaginando. Então vamos lá. Tem lugares que eu não posso ir mais. A presença de Deus, quando entra o pecado, Ele vai embora. Então eu pequei. Imagina assim, estou caminhando com Cristo, Ele está aqui do meu lado. Sim ou não? Então eu pequei. O que acontece? Vai embora. Aí, o que acontece?
eu parei de pecar. Jesus volta instantaneamente? Não. O que eu preciso fazer? Me arrepender. E aí, eu me imaginei, sabe como? Vamos imaginar, numa roda de escarnecedores que a Bíblia diz, um falando do outro. Hoje nós vamos sentar para falar do pastor Marcos da Michelle. Ah, mas você viu o que ele faz? E eu, então? Jesus está lá, mas aí eu saí da roda, fui para outra. Aí outros irmãos estão louvando, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Deus está lá comigo, querido, eu tenho que confessar, Senhor, me perdoe. Me perdoe, eu tenho agido de forma errada para que Cristo volte a se relacionar comigo. Senão a gente fica no tempo da graça e achando que a graça vai perdoar todos os meus pecados, eu não preciso fazer mais nada. O tempo da graça existe arrependimento. O tempo da graça existe santificação para quem quer morar no céu. E aí você vai falar, ai pastor, eu não sei, que nem eu falei hoje para o senhor, então, sonda-me, Deus. Sonda-me e me fala se é algum caminho mau, que eu quero ser guiada pelo caminho que me leva à eternidade. Que nessa manhã o Espírito Santo te auxilie a você sondar o teu coração. O que você tem feito que tem separado você de Deus? Porque as consequências estão aí. E aí não dá para me falar o que está latente sobre o meu coração. Porque eu trabalho com famílias. A responsabilidade de pais queridos tem consequência quando der ruim. O sacerdote Eli, ele sabia que os filhos estavam profanando o templo, não fez nada. A justiça de Deus veio sobre os filhos de Eli, mas também veio sobre Eli. Ele morreu também. Então a consequência para pais e filhos. Porque eu creio que um dia nos apresentaremos diante do Senhor. E Ele vai dizer o que você fizeste com os teus filhos. A gente vai dar conta deles, sim ou não? E aí eu vou ter uma justificativa, Deus, eu estava trabalhando para comprar o tênis que Ele queria. Senhor, eu proporcionei as maiores viagens, as grandes festas. Isso vai servir de quê? Então, o acesso ao Pai, através das nossas orações, agora não é mais feita por obrigação. Antes o Senhor estava longe, agora Ele está perto. Antes a gente tinha medo da morte, agora a gente tem vida. A gente é livre. E com essa liberdade, a gente vive uma vida com Deus também. Ou estar com a presença do Senhor é pouco? Hoje, morrer para o pecado. Aqui foi uma coisa pesada. Sabe o que é morrer para o pecado hoje? Aceitar o que Deus faz para nós, entendendo fidelidade de Cristo. O que a pastora Michelle diz é sobre confiança. Hoje eu preciso caminhar em confiança. Hoje eu preciso identificar essa fidelidade de Deus. Que começou sim no Éden, quando estabeleceu a árvore. Hoje eu preciso suportar a rejeição para viver valores do reino. Eu falei para vocês que o Espírito de Deus me disse hoje que vai chegar uma hora que você vai ter que escolher. Só que eu não sou nada boa. Não estou esperando essa hora não, eu já tenho feito. Eu tenho me posicionado para aquilo que Deus me chamou. E na segunda-feira mesmo, um colega de trabalho falou: você está andando com alguém que fez alguma lavagem cerebral em você. Você mudou! Porque quando ele começa a falar, fala, está errado. Eu não vou fazer isso. Ah, você vai fazer, é direito, fala direito, você vai lutar por ele. Eu não luto por ele, você tem uma bandeira maior para fazer lutar. Angelica, tem alguma coisa errada. Menina, você mudou! E eu disse, glória a Deus que eu mudei. Será que isso vai durar muito tempo, eu com esse posicionamento? Parece que não. Mas eu tenho confiança em quem? É nos homens ou em Deus? Se Ele me posiciona, Angelica. Quando Ele disse para Esther, se posiciona. Quando ela se posicionou, qual foi o fim? Não parecia que seria a morte? Olhando lá, o final seria o quê? Vai morrer todo mundo. Inclusive
Inclusive ela, quando se apresentar diante de alguém. Vai ser a primeira que vai morrer. Aos nossos olhos é isso, né? Mas eu sei que quando o Espírito de Deus nos direciona, ele tem um plano. Ele tem um caminho. E eu não sei qual é o caminho, mas eu me posiciono para fazer a vontade do Pai. E pensa que é fácil? Não é não. Mas eu escolho permanecer fiel. Tomar minha cruz. E escolher a obediência. Escolher a obediência envolve amar como Jesus. Perdoar como Jesus. Servir como Jesus. E obedecer como Jesus. E isso é uma escolha diária. Sabe, lá quando a pastora Carinha começou dizendo, tem lugares que eu não posso ir mais, tem coisas que eu fazia que eu não faço mais. Eu quero que você pense em todos os lugares que você for daqui para frente. Todas as horas que você participe, grupos. Quero que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Aqui é o meu lugar. Jesus está comigo. Porque parece que a gente caminha com Ele todos os dias. Mas a cada escolha errada que a gente faz, há essa separação. E aí precisa haver arrependimento. Então eu peco, me arrependo. Então eu volto de novo a ligar com o Pai. Aí eu peco de novo, me arrependo. Volto a ligar de novo com o Pai. Até que o dia que Cristo volte, eu posso estar onde? Nesse termo de me arrepender ou de pecar? Eu posso estar só no pecado. E o que vai acontecer? Qual que é o salário do pecado? Resistir no caminho não é fácil. A árvore é o nosso limite. É o livre-arbítrio do Senhor que nos dá a condição de escolher. Pode escolher o que você quiser. Ele impede você de fazer alguma coisa? Não, não fala tudo. Mas ele fala que há caminhos que nos levam para a morte. Por isso você tem que ver onde você está, com quem você está se relacionando, onde você tem ido. Porque a autonomia sem a direção de Deus, o fim é a morte. A árvore estava lá, você escolheu, você tem autonomia para você escolher. Eu só falei, não vai, porque vai dar ruim. Você quer ir? Mas você já sabe qual é o final. É a morte. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas no final, morte. Mas o mundo vai continuar repetindo para você. Não, o livre-arbítrio, ele te dá o direito de você fazer o que você quiser. Que ele faz o que você quiser, deixa o pastor mandar em você não. Quem é ela para ficar falando o que você tem que fazer? Faça o que o seu coração desejar. Essa é boa, né? Quem escuta isso? Faça o que está no seu coração. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é... Vai lá e faz o que está no seu coração. Não aceite limites. Meu pai não sabe de nada, não vejo a hora de fazer 18 anos. Falta 4 meses, né, Gabriel? Quando eu fizer 18 anos, a minha vida vai mudar. Vai mudar mesmo. Meus 18, as suas escolhas sempre mudou. Todas as escolhas que foram feitas mudam. Nos levam ao caminho da vida ou da morte. Não é a maioridade. É a maneira como a gente entendeu em Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, filha amada de Deus. Eu tenho o que a Bíblia diz que tem fé, e eu sou justificada por essa fé, que me diz que eu vou morar no céu. Então eu vou continuar dizendo, pais, mostrem o seu amor com limite. Corrija, ensina, acompanha. Ainda que o mundo vai dizer para o filho, e para o pai também, toda vez que você disser, não, nossa, professor que você tem, o mundo vai dizer isso para ele. O mundo vai dizer, você vai corrigir o seu filho, você vai traumatizar ele. Sabe que eu trabalho com adolescente
traficam. E quando a gente faz grupo com as famílias, a mãe eu não dava para ele porque eu tinha medo dele roubar. Ele sempre teve o melhor celular, o melhor tênis. Porque para ele não roubar, eu dava. Resolveu alguma coisa? É sobre ter? Então o que você pode dar para o teu filho? A não ser um caminho com Cristo. Ensinando ele no caminho, né? A pastora G, que ela falava isso muito, no caminho, não é o caminho. Vai lá e eu não vou ficar olhando você aí. Né, filho, vamos junto comigo. Eu também estou aprendendo em Deus. Eu também erro. Mas eu sei que não tem outro caminho que esse que você está indo, é a morte. Porque eu também caminhava para a morte. E um dia Jesus me resgatou. Ele me disse, sabe aquilo que é da morte? Oferecendo a vida. Porque a palavra diz, tem dois caminhos, o que leva à morte e a vida. Mas aí Jesus falou, mas escolha o caminho que leva à vida. E fala assim, nós como os pais, não é o nosso. Não é isso que a gente precisa fazer enquanto filhos. A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Ele ensina o caminho. Queridos, a omissão leva à morte. Então, assim, fingir que não estou vendo também não resolve. Porque discipular e ensinar é desgastante, é chato. Você fala 50 vezes a mesma coisa. Quem quer passar por isso? No dia que a gente está hoje, a gente tem preguiça até de pensar, quanto mais se ficar irritado falando a mesma coisa o tempo inteiro. A gente vive num tempo que a gente quer estar bem. Não quero me estressar. Eu não quero ficar com raiva. É um sentimento ruim. Porque vamos combinar, a gente com raiva nem a gente aguenta. Quem quer viver assim? Ninguém. Então eu prefiro me omitir, fingir que eu não estou vendo. E qual que? Omissão também é pecado, viu? Conduz à morte. E a prova disso é os filhos do sacerdote ali. Ele foi omisso ou não? E o que aconteceu com os filhos? Vamos ver. Deus é o próprio modelo de como os pais devem agir. O que ele fez lá? Corrigiu Adão. Não corrigiu? Mostrou as consequências para Adão? Deus é o modelo, pois a árvore. A árvore é o limite, você não pode fazer isso. Eu não sei qual é o limite que o Senhor tem colocado no seu coração nessa manhã. Mas Ele está dizendo, tem esse limite, até aqui você pode ir. Está invertendo a prioridade? Está quebrando o limite. Está priorizando o tempo com quem não deve? Olha o limite de Deus estabelecido. Deus é um modelo. E Ele estabelece as consequências. Você pode escolher. Você tem um livre-arbítrio, pode escolher. Mas no final, o pecado nos separa da presença de Deus. Eu vou no culto, eu me envolvo com Ele, mas eu não sinto mais a presença de Deus. O que está acontecendo? O pastor perdeu a unção. O pastor não é mais a mesma. E sabe qual que é o final de tudo isso? Deus continua querendo falar com o homem. Que amor é esse? Ele diz, vocês têm o livre-arbítrio, vocês têm as tentações que vocês dão crédito às vozes. A pastora G ministrou aqui quinta-feira que a voz de Deus é poderosa. Mas a gente ouve a voz de quem? Deus tem um modelo. Continua querendo se relacionar conosco, apesar dos nossos pecados. E aí ele diz, eu mando Jesus como plano eterno, vocês se arrependam. Mas existe um processo de santificação. E nessa manhã o Senhor está querendo dizer de que maneira nós temos que caminhar para morar com Cristo. De que maneira? Porque o livre-arbítrio sem Deus, qual que é o final? Morte. Ah, pastor, então você é aprisionado. Ah, então tem que viver uma vida. Todo mundo pensa aqui cristão, que eu não gosto de crente, que crente até o diabo é, porque crê em alguma coisa. Sou cristã, pequeno Cristo, que segue os passos de Jesus. Então quem vive com Cristo vive uma vida aprisionada? Não, é uma vida livre. Mas é uma vida com Deus. Porque por amor, é uma vida tão livre, que eu entendo que eu posso tudo, mas eu não quero. É uma vida tão livre, que por amor, é o amor que me move. É os caminhos de eu entender qual foi o processo para mim chegar até aqui.
Quando a pastora Michele disse, há marcas vivenciadas em mim, que me habilitou. Não foi fácil. Não é. Quer que eu te conte aqui as milhares de marcas que eu tenho? E eu compartilhei aqui com as mulheres que o Senhor me trouxe um versículo, Ele me trouxe um louvor que eu não lembrava, mas Ele me trouxe um versículo no meu coração que eu acordei cantando Ele, que eu dizia no meu sonho, Senhor, eu não consigo, não dá para fazer isso. E aí Ele disse, Angelita, onde o Senhor habita, fogo. Senhor, onde o Senhor habita, fogo. É o fogo que consome, é o fogo que nos traz de volta à presença do Senhor, é o fogo que nos liberta, que restaura. Então há fogo aqui, é o fogo que habilita, é o fogo que transformou, é o fogo que me ligou de volta quando eu não tinha a presença de Deus. Então o pedido do Senhor, convite, né? Deus gosta de nos convidar, Ele nos ama tanto, que Ele fala com vocês nessa manhã, a escolher o seu livre-arbítrio sem Deus. Caminha por onde você quiser, faz o que você quiser, não honra teu pai e a sua mãe, faça as suas escolhas. Você pode. Eu mereço ser feliz. Eu crio um filho nas melhores escolas. Ele vai ser bem sucedido. Ah, pastor, então eu não quero que meu filho trabalhe e tenha um bom emprego? Sim. Mas eu ensino meu filho, antes dele ter esse bom emprego, ele precisa ser filho de Deus. Porque o emprego vai passar. E a eternidade é para onde ele precisa ir. Então, se meu filho tiver tudo que esse mundo pode dar, eu fracassei. Então, que você olha para a sua família agora. Fecha os seus olhos. Não é à toa que a pastora Carlinha começou. Por isso que eu falei, ai, que raiva quando o pastor quer passar na frente. Ah, a pastora Carlinha está complicada. O Senhor está falando conosco em família nessa manhã. Mas não é que o discurso do mundo aí não, viu, queridos? Que o discurso do mundo, a minha família é prioridade. Não inverta a prioridade. Prioridade é o reino de Deus. Família vem depois de Jesus. Então, quando você inverte essa prioridade, a árvore pulou o limite. E o amor de Deus é tão profundo que hoje o que ele faz? A gente pulou o limite, está errado, ele coloca uma dificuldade para a gente fazer o quê? Voltar para o limite. Está priorizando a coisa errada, Michele. Perdeu a direção. Olha o limite. Volta. Volta para o limite aqui. Ali você não pode mais. Que amor é esse? Nos separou, mas não deixou de nos conduzir. Não deixou de não querer se relacionar conosco. Ele continua dizendo, eu quero me relacionar com vocês. Ele continua dizendo, eu preparei um lugar. Estou aguardando vocês. Então só tem um caminho. O livre-arbítrio com Cristo. Que é uma vida abundante. Que é uma vida tranquila. Tranquilidade não é a ausência de dificuldade. Sabe qual que é a tranquilidade? É a confiança. Eu sei, eu sei. Sabe qual é a confiança? É nessa que eu tenho me levantado para dizer o contrário que todo mundo fala. Eu não sei o fim que vai dar, mas eu confio que o melhor é o que Deus tem para mim. Eu sei a voz que eu ouvi quando Ele disse que está na hora de se posicionar onde Ele está. Eu tenho a escolha de continuar querendo não caminhar ouvindo essa vara, que a gente também faz, ouve a voz de Deus e fala que é a cobra também, que é a tentação da serpente. Até isso a gente faz. Isso ainda é de Deus, não. É, pastora Gil? Isso ainda é de Deus, não. Você merece ser feliz. Vai ter que dar o melhor